Oi, gente! Mais uma semana começando por aqui, só que essa semana tá sendo diferente. A gente não começou um colorido novo porque a gente ainda não acabou. Nós estamos colorindo essa ilustração aqui, que pertence ao signo de Capricórnio e faz parte do meu livro para colorir, que é o livro Signos e Flores. Eu já ensinei a colorir o signo de Touro e outros signos também, que eu não vou lembrar todos agora. Mas se você quiser vir colorir junto com a gente, você pode adquirir uma cópia do livro digital. E o livro custa R$ 9,90, mas as aulas de como colorir, elas são gratuitas. Todos os dias aqui pelos stories. E é muito legal. Tem como vantagem principal justamente você imprimir quantas cópias você quiser. Você pode errar, você pode pintar de maneiras diferentes. E o que eu acho mais legal, você poder presentear as pessoas que você ama, que pertencem a esse signo, né? Então é muito legal, é uma coisa que você fez especialmente para essa pessoa. E para hoje eu vou ensinar a colorir esse bichinho aqui, que eu nunca lembro o nome dele. Já vem na minha cabeça. Vamos começar esse colorido, vamos lá. Gente, o nome desse animalzinho aqui é cabra. Cabra, é cabra. Caramba, que eu nunca lembro. Eu vou começar hoje colorindo o chifre aqui do bode ou da cabra. E eu vou usar essas duas cores aqui, que é o tom areia e o camurça. Esse camurça, ele é bem parecido com esse marrom claro, tá vendo? Mas no caso eu vou usar o camurça mesmo. Vamos começar? A cor camurça, ela vai ficar na base do chifre. E eu vou fazer aqui na base, perto da linha, um pouco mais intenso. E nas pontas eu vou deixando ele um pouco mais claro. Pra justamente fazer o degradê. Sim. A única diferença maior que a gente vai ter é com o chifre que tá embaixo, né? Porque esse que tá na frente é fácil, a gente entende rapidinho. O que tá embaixo, a gente vai colocar assim. Vamos pôr primeiro aqui, que é a sombra, e depois também na linha de baixo. E olha o gatão. Gente, é assim o dia inteiro. O restante do chifre, eu vou usar a cor areia. Olha como eles combinam super bem. Eu vou dar uma reforçada maior no camurça, porque eu achei que ele ficou muito, assim, parecido, né? E um pouquinho aqui também. E aqui nesse chifrinho de trás, eu vou usar só o areia. E pronto. Vamos ver, ó. Ficou assim. Gostei, mas eu vou fazer o blender com o diluente. Eu gosto de usar o diluente mais em áreas maiores e quando não tem tanta mistura de cor assim. Não sei por quê, não faz muito sentido, mas é a maneira que eu mais gosto de usar. Sempre que eu passo o diluente, a cor, ela dá uma esmaecida. Então, ela dá uma misturada boa, mas ao mesmo tempo ela fica um pouquinho mais clara do que ela estava pintada antes. Então, eu passo o diluente para fazer essa base e depois eu volto com a cor por cima. Daí, eu acho que o resultado fica, tipo, muito bom. Eu acho que essa é a melhor maneira de utilizar, mas depende, né? Às vezes só passando uma camadinha de diluente já é o suficiente. Tudo depende do seu objetivo, né? Então, agora eu vou voltar com a cor camurça. Eu vou pintar só a base e vou deixar a parte do areia do jeito que tá, porque ficou bom, fica mais clarinho.
Depois eu passo diluente por cima também. Aqui, principalmente, né, que é a parte mais escura. Pra dar profundidade. Aqui, ó. E diluente de novo. Principalmente nas bordas. Olha como já ficou excelente. Para fazer textura de pelo, existem algumas técnicas e eu vou usar uma delas agora, que é quando você pega uma caneta que não tem tinta a mais, como vocês estão vendo. Apesar do tubo ser branco, ela tem tinta, mas não funciona, não sai mais a tinta. Você vai desenhar os fios só para fazer um vinco no papel. E depois eu vou aplicar a cor. Isso aqui ele vai criar um sulco, né, no papel. E vai fazer com que a textura apareça depois, quando eu fizer a pintura. Sempre acompanhando o movimento daquilo que você tá colorindo. Então, quando a gente vem aplicando o lápis por cima, essa marca aqui, que a gente fez com a caneta, vai dar impressão. Eu vou colorir a base dele aqui com o camurça. E as pontas com areia. Olha que interessante que fica, ó. Bem de pertinho. Isso com uma camada leve, né? Vou fazer o blender também com a técnica do esfuminho mais diluente. E vou fazer mais uma camada de cor. Agora, com o lápis marrom, eu vou desenhar alguns fios, também seguindo o movimento, né? Que é o movimento aqui, esse movimento aqui, ó. Para desenhar alguns pelinhos. É só na base. Depois eu vou pegar o marrom claro e vou colocar também aqui no meio. Para dar essa ilusão de pelo. Eu vou colocar um pouco do camurça por cima do areia. Para aumentar a profundidade. E aqui a gente já tem, ó, uma ilusão de pelo. Dentro da orelhinha eu vou usar a mesma combinação de cor, só que eu vou desenhar uns fios. Vou marcar bem esses fios saindo aqui de dentro. E eu vou fazer primeiro com o camurça aqui na base da orelha. E depois com areia. A areia vai aqui, na pontinha. Daí fica marcadinho os fiozinhos aqui dentro da orelha. Pra fazer todo o corpinho da cabra, eu vou usar o número 9 da Tris, da caixa de tons de pele. Então, eu só vou cobrir toda a pele dele, fazendo uma camada fina com esse lápis de cor aqui. A ideia é depois vir usando uma outra cor, um pouquinho mais escura, pra fazer os efeitos de luz e sombra. Então, eu só vou preencher com essa cor aqui mesmo. Opa. É assim que as crianças pintam, né?
Como eu já falei pra vocês, eu gosto de pintar em direções diferentes, porque eu acho que assim preenche um pouco mais de cor o papel. E depois eu vou também fazer a técnica do blender com diluente. E só depois é que eu vou fazer a luz e sombra. A minha cadeira também fica falando o tempo todo. Olha isso. Olha aqui o gatão, olha quem quis vir hoje. Oh, meu Deus do céu, olha o gatão. As pessoas estão vendo você na internet. Escolhi agora o marrom do Super Soft da Faber-Castell para fazer os contrastes. Fica aqui, gatão. Ai, que gato difícil. Ele quer ficar no colo. Agora ele não quer mais, ó. Fica aqui comigo. Ó. Eu não usei nenhum marrom da Tris, porque eu achei que esse marrom aqui da Faber-Castell ficou melhor. E eu vou marcar os pontos para criar um volume aqui no rostinho do bode barra cabra. Então, eu vou fazer isso aqui, né? E em volta do corpinho dele todinho. No mesmo esquema, as pontas um pouquinho mais intensas e o meio com degradê. Aqui também, vamos colocar um pouquinho de marrom. E engraçado quanto o marrom é parecido, né? O marrom da Tris que a gente acabou de usar, ficou parecido com o camurça da Faber. Ele tem uma diferencinha, assim, bem pequena, mas tem que ter olho muito bom pra perceber. Olhando assim de fora, ó, tá vendo? Parece que é tudo a mesma coisa. Bem interessante. Aqui embaixo também na cabeça, que gera uma sombra, né? E daí a gente pega o esfuminho e passa por cima de tudo isso. Tô usando ele meio seco. Olha que mistura interessante que fica. Isso aqui numa pele preta, gente, é sucesso, hein? E eu ainda não fiz nenhum retrato usando os lápis cor de pele da Tris. Isso é o maior vacilo da minha vida. É que na minha cabeça, retrato demora pra fazer. Daí acabo deixando pra depois e a Débora do futuro nunca faz. Vou colocar o marrom agora aqui, embaixo da boca. E esfumar. Vamos colocar também dentro do nariz. Vou pôr aqui. Eu viro o papel, gente, que é mais fácil. Em toda a volta da cabeça. Aqui eu vou fazer uma linha menor. Uma textura bem legal. Ó. E também embaixo dos chifres. Além da cabeça, eu vou fazer aqui o contorno da orelha.
assim, ó. Pra ficar só o centro iluminado. E eu vou fazer também uma marcação aqui, bem zoada, que é a bochecha. Ó, vamos olhar numa perspectiva melhor, ó. E agora é só fazer o esfumado, passando um esfuminho quase que seco aqui por cima de tudo isso. Olha que legal que fica. Olha que gracinha essa cabrinha, gente. Que coisa mais fofa. Eu estou amando. Eu quero colocar agora uma cor escura aqui. Não quero preto, eu quero sépia. Sépia é um marrom bem escurão, ó. Eu tenho tudo isso aqui de lápis, porque eu amo essa cor. Eu uso ela pra tudo. Eu praticamente substituo o preto por ela. Eu não gosto muito de preto, assim, na hora de pintar. Sei lá, acho que não combina com as coisas, sabe? Eu gosto de sépia. Olha a diferença que dá o sépia. Ele orna melhor, né, com tudo isso aqui. Vou pôr um pouquinho aqui também. E esfumar com esfuminho. O esfuminho, ele tá levemente molhado, mas eu não tô pegando mais diluente. Ele tá ficando assim, ó. Que fofura! Agora, pra desenhar o pelo mesmo, eu vou colocar pequenas linhas, usando bastante a pontinha do lápis de cor. Dá pra ver? Ó. Eu vou desenhando linha por linha, sempre acompanhando o movimento do bichinho. Aqui nas partes mais claras, eu vou usar outra cor de lápis. E na parte mais escura, eu vou usar o marrom da Super Soft. Então, eu vou começar desenhando o pelo só nas partes marrons. Eu vou colocar um pouquinho aqui na parte mais clara, só pra dar um contraste depois, um degradê, né? Observa como já tem bastante pelinho aparente. E é legal fazer eles bem alternados. Sempre com a ponta do lápis de cor bem apontada, para que fique um fio fininho. E são traços curtos. Se você quiser um pelo mais longo, coloca traços mais longos. Então, essa aqui é um outro tipo de técnica para desenhar pelinho. Ainda não é realista, mas é uma técnica fácil de desenvolver, de fazer e tal, ó. Eu vou usar aqui o marrom claro da Super Soft. Nessa parte aqui do meio, eu vou abrir os fios. Vou pôr um pouco pra lá e um pouco pra cá. Olha que bonitinho que ficou essa textura de pelinho. E eu vou fazer a mesma coisa no restante. Aqui na cabecinha, a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, com os pelos pra frente, principalmente aqui nesse biquinho, ele vem pra frente, e os de baixo, ele vai pra baixo, na direção aqui desse coisa aqui. Ah, que raiva que eu tenho de não lembrar as palavras. Como que chama isso? Bigode?
Barbicha. Deve ser barbicha. E é só ir colocando os tracinhos. Depois, quando eu tiver na parte marrom clara, a gente coloca os tracinhos com marrom claro. Aqui eu vou fazer um movimento pra cair, tá vendo? Ele fez isso aqui, ó. E a aula de hoje termina por aqui. Eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês detalhes dos pelinhos. Então, a gente usou duas técnicas, né, diferentes para criar esses pelinhos aqui, ó. Que foi a técnica usando a caneta sem tinta e também a de fazer o fio a fio. Ficou bem legal a pintura, ó. As cores estão bem interessantes, mas ela ainda não acabou. Ainda falta colorir o símbolo e eu ainda quero colorir por fora aqui das letras. Vai ficar bem... das letras, das flores. Eu acho que vai ficar bem interessante, com bastante coisa diferente. Gente, foi muito legal a aula de hoje. Eu acho que ela foi bastante proveitosa. Nós aprendemos duas técnicas de como fazer pelos diferentes. Como eu disse pra vocês, ela ainda não chega ao realista, né? Mas ele fica próximo, ele fica ali, pertinho. Então, é bem simples de fazer, seguindo aquele passo a passo que eu mostrei pra vocês, todo mundo consegue. E fica muito legal, muito bonito. Como eu falei pra vocês, a aula aqui do signo de Capricórnio, ela não acabou ainda, porque ainda tem outras coisas que eu pretendo fazer, quero iluminar um pouco mais algumas partes. Então, tem bastante coisa legal pra gente fazer junto. É isso, então eu vejo você aqui amanhã, se tudo der certo. Até lá. Tchau, gente.